Olá, bom dia. A gente está começando a esquentar aqui a nossa live. Estamos aqui no Instagram, no perfil da Erika Ogawa, OE. Quem tiver aí quiser acompanhar pelo Instagram. E aqui pelo Facebook, pela página do Eugênio Yoshida. A Lúcia entrou aqui. Agora você abriga, hein, Erika? Ela entrou aqui no Facebook aqui. Bom dia, Lúcia. Entrou. Então, pessoal, vamos agora nos conectar no Face. A gente está aqui conectado, fazendo um teste, Erika. Eu vou colocar também aqui no YouTube. Então, nós vamos estar no YouTube, no Facebook e no Instagram. Né? Bom dia, pessoal do YouTube. Estamos aqui para a gente fazer aqui. Tô conectando agora aqui no Face. Estou vendo você ao vivo. Legal. Então estamos aqui nos 3 meios aqui. Pessoal, a gente está iniciando aí nossa live aqui para falar do tema aqui da acupuntura e a alquimia dos óleos essenciais. Então, a gente vai ter aqui um pouco a Erika, que ela vai falar um pouco sobre o tema, e eu também vou estar aí falando sobre a parte da acupuntura. Essa integração tão importante, né? Com certeza. Complementando o outro. Eu vou... Isso é importante. Não foi à toa essa nossa conexão, né? Certinho. Ô, Erika, eu só quero pedir um favor para você, se você consegue entrar lá no Facebook e me envia uma mensagem, por favor, daí eu vou colocar você junto para o pessoal olhar a sua imagem aí. Conectando de novo, que saiu aqui do seu vídeo, porque eu preciso. É isso aí. Pessoal do YouTube, a gente está melhorando, tá? A conexão. É para vocês irem acompanhando ao vivo, tá? Depois a gente vai postar também no YouTube a íntegra aqui da dinâmica aqui entre eu e a Erika aqui, tá? Então a gente vai falar muito aí sobre os benefícios dos óleos essenciais, da acupuntura e como que a gente pode aplicar para a ansiedade. Então vamos ter uma live muito legal aí, tá? Sejam bem-vindos. Simone, seja bem-vinda. Dona Alvacir, bom dia para vocês. Bom dia pro pessoal do YouTube. Estamos aí. Priscila, bom dia. Deixa eu arrumar aqui. Tô conseguindo colocar um comentário aqui no Face. Jaqueline, seja bem-vinda. Pois é, dona Alvacir, tô um pouquinho sumido, mas tem aquele momento sabático seu para como que é, repaginar as coisas, né? Isso aí, vamos colocando coraçãozinho aí, quem tiver no Insta. Isso. Para vocês poderem chamar o contato de vocês aí. Exatamente. Pra gente poder compartilhar mais aí para mais pessoas essa informação. Exatamente. Essa integração tão importante. Bom dia, Guilherme. Nessa missão aí de Exatamente. integrar. O Guilherme tá aqui falando aqui. Na acupuntura. Isso. Esse poder das plantas medicinais. Com certeza. Só vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Ainda o pessoal tá chegando, acordando, né? Sábado. Tá. E vamos lá, né, pessoal? Mais tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, que é o paradigma da modernidade aí, que a gente vê muito, a gente passou ou vai passar ou está passando. Então a gente vai falar um pouco, enquanto
a Érica tá fazendo os ajustes finais no Instagram. Eu vou falando aqui um pouquinho, Érica. Aí... Eu tô conectando aqui, eu quero Tá. comentar agora. Ah, então tá bom. Então, esse mal, esse problema da atualidade, então a gente vê muito com pessoas próximas, nos atendimentos. Então, ansiedade, o que seria ansiedade, né? Ansiedade seria aquela coisa de a pessoa não conseguir respeitar o tempo. Mas o tempo do quê? Então, o tempo que as coisas deveriam, devem acontecer. Então, a ansiedade causa aquela questão, tem um problema, eu tenho que resolver, eu fico ansioso, eu tenho que resolver lá agora. Então, há esse deslocamento temporal e começa a gerar o quê? A ansiedade. E a ansiedade é um caminho para abrir outras patologias, depressão, transtornos e por aí vai, tá? Agora a Érica entrou, pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte. Já estamos com algumas pessoas, vamos iniciar. Tanto estamos fazendo o ao vivo no Insta como no Face. Exatamente. Peraí, Érica. Ontem a gente testou aqui. Vamos ver aqui. A gente conseguiu fazer a nossa... Fala. Vamos conectar agora no Face também. Eu só não tô conseguindo, Érica. Joguei a solicitação. Agora foi. Aê! Tava Face adaptando aqui, pessoal. Como no Insta. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos abaixar agora o volume só do Face, para a gente ficar com o volume. Exatamente. Todos estão ouvindo? Tá tudo ok a conexão? Tudo ok, pessoal. Então, vamos lá. Tava só falando um pouquinho da ansiedade, mas agora formalmente vamos começar nossa live, né, Érica? Sim. Primeiramente, agradecer, né? Agradecer aí essa conexão. Dá para você abaixar um pouquinho o volume do... Acho que é do Face que está interferindo. O ao vivo é assim mesmo, gente. Deu certo? Yoshida? Deu certo, Érica. Acho que Só mais um pouquinho. só mais um pouquinho. Pode abaixar, que você consegue Então, vou fazer me o ouvir. seguinte. Eu vou colocar o fone de ouvido, porque aí não dá... Porque eu tô abaixando tudo aqui, ainda ele fica um pouquinho. Isso. Aí eu vou tô pôr com ele fone. aqui, ó. Vou pôr ele. Eu acho que assim melhora, né? Melhorou? Sim. Oi, Fabi. Mandando coração. Isso aí, Fabi. Vamos apertando os corações que a gente vai iniciar agora. Essa parte muito importante dessa integração. Sim. A gente vai falar, o nosso tema, né, é a acupuntura e a alquimia dos óleos essenciais. Muitas pessoas me falam, o que é alquimia, né? O que significa alquimia? Alquimia significa o remédio físico e moral, né? Que um remédio que tanto cura a parte física como moral. E é um prazer enorme fazer essa integração dos óleos essenciais, eu com meu conhecimento, né, profundo nessa parte dos óleos essenciais, integrando aí com o conhecimento desse especialista mestre em acupuntura, vindo com essa medicina integrativa chinesa, para a gente poder passar mais informações, né? Porque o que a gente diz, que a gente fala muito, toda a medicina que integra ajuda, né? Ajuda aí trazer mais benefícios. E principalmente quando a gente usa algo mais natural,
o benefício aí é bem mais forte, mais potente, e a gente consegue aí trazer algo que a nossa mãe natureza aí tem e traz esse benefício para nós. E nós só precisamos saber usar, né? Precisamos ter essa informação e esse conhecimento, né? E um dos subtemas aí que nós estávamos conversando, fazendo um bate-papo e surgiu aí, né, Yoshida, foi os pontos, né, sobre os Sim, pontos que utilizamos, né, na aplicação tanto tópica. Por que tópica dos óleos essenciais? Porque o efeito local, ele vai para toda a corrente sanguínea para afetar diferentes órgãos do corpo. Então, quando a gente aplica um óleo tópico, e principalmente determinado especificamente, né, em um ponto que a gente vai falar agora, que a nossa live é referente a isso, ele vai afetar todo o órgão do corpo, mas principalmente aquele ponto, né, aquela aplicação que especificamente nosso tema é os pontos para a ansiedade, né, tanto nos óleos essenciais como a acupuntura. É muito interessante a gente falar desse tema, principalmente nesse momento, né, que a ansiedade está vindo muito forte, porque está tudo incerto, né? E quando eu falo um pouquinho da ansiedade, o meu entendimento é que a gente vive muito o passado ou o futuro, a gente não vive o presente, o momento agora, né? Então a gente fica muito ansioso o que vai acontecer futuramente, né? E tudo acontece no tempo certo. Fala um pouquinho aí sobre você, Yoshida, para a gente conversar, começar esse bate-papo, e a gente fazer essa introdução aí, principalmente dos pontos que a gente vai falar, sobre essa integração dos óleos essenciais com a acupuntura, e as pessoas terem essa informação aí, a gente compartilhar esse bate-papo que a gente vem tendo aí nos últimos dias aí, para a gente poder, sim, ajudar muitas pessoas e integrar isso na vida das pessoas. bom dia a todos aí, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook e o pessoal do Instagram. Bom dia. Meu nome é Eugênio Yoshida, eu sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional oriental, que inclui a japonesa e a chinesa. Comecei essa jornada aí há 17 anos lá no Japão. Meus estudos se iniciaram lá no Japão e desde então continuam, não param, né? Tem um início, mas não tem um fim. E o que me encanta muito, me encantou muito, é a forma da abordagem que é feita nessa terapêutica. Então, é uma forma integrativa aos métodos que a gente está acostumado, os métodos convencionais. Então, é uma integração, não uma complementação. Então, um integra o outro, apesar de ter aquela visão que são opostas, mas pelo contrário, são complementares, são integrativas. Então isso me levou muito a ir para o estudo, a imersão nesse meio. E falar com a Érica está sendo um prazer, porque graças à história rápida que a gente tem que agradecer as pessoas, né? Foi o Dimitri, que é um grande amigo que fez um curso de fitoterapia chinesa comigo, e me falou sobre uma amiga dele que estava com problema, a Helena Daidoni, que está aí. Beijo, Helena. Beijo, Helena. Gratidão. Gratidão. E a Helena começou a passar num atendimento, tiveram várias fases, e ela foi uma prova dessa integração das formas dos métodos terapêuticos, a eficácia, sem deixar de fazer o tratamento convencional, médico, alopático, com outros profissionais. Então são multiprofissionais envolvidos no tratamento dela, e foi muito interessante assim a resposta dela, né? E ela até pôs um depoimento no Facebook, foi muito assim esclarecedor, emocionante até. E a partir daí a Helena me apresentou a Lúcia, né? A Lúcia Wink, um beijo, Lúcia. E a Lúcia Gratidão na Érica, né? Então esse foi
o caminho que levou-nos a esse contato e essa integração. Então, aí, falar sobre um tema específico foi várias horas de conversa para a gente chegar num tema. Fala disso, não, vamos deixar isso para depois. E um tema que a Érica propôs foi essa questão da ansiedade. E acho que todos nós aí, quem pegou o começo, falei um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade é um grande paradigma da atualidade. Isso, quem teve, vai ter ou está passando, porque são momentos assim que, por exemplo, o momento que a gente está passando hoje leva a uma certa ansiedade. E o que seria essa ansiedade, né? A Érica falou que é aquela questão do tempo, ou no passado, ou no futuro. Vem do passado e tem aquela questão de pegar o futuro e trazer para o agora. Então, eu não consigo resolver um problema. Eu fico deitado pensando naquele problema, ou tentando trazer aquele problema agora para o quê? Para resolver. E eu não vou conseguir resolver. Então, isso traz uma série de consequências por causa dessa ansiedade. Então, a ansiedade, se fala que ele é um caminho para a abertura de outras patologias. Então, eu, como estudante de graduação de psicologia, a gente começa a ver um pouquinho mais, mas estou ainda no comecinho. Mas se fala muito da questão da ansiedade. E, então, essa ansiedade traz muitas vezes um vazio. E esse vazio é uma das perguntas, já aproveitando, né, Érica, que estão fazendo os problemas aqui, que é do Novacir. Um beijo, Novacir. Novacir é uma grande amiga minha, de Itapeva, o pessoal de Itapeva, um grande beijo. E que fala que o filho dela tem certos problemas daquela compulsão alimentar. Então, esse vazio, muitas vezes a gente pode preencher. Então, preencher esse vazio como? Com alimentos. Então, pode gerar compulsão alimentar? Pode. Pode gerar compulsão não apenas alimentar, por exemplo, compulsão por outros objetos. Então, por um celular novo, por um carro novo, por outras formas de energia para complementar esse vazio. Então, Sim. a E tem ansiedade... uma pessoa falando aqui, tem várias perguntas aqui no Sim. Insta, uma que selecionei aqui, Sim. falando sobre o sono, né? Que quando Sim. a gente está com muita ansiedade, a gente não consegue dormir direito. Não consegue. Isso acontece também. Acontece, Érica, porque acontece essa questão da agitação. Então, na medicina chinesa, Érica, a gente fala na questão da ansiedade, é assim, se você procurar dentro dos textos da medicina tradicional chinesa, tratamento para ansiedade, você não vai achar. Aí todo mundo, como assim? Como a acupuntura trata a ansiedade? Então, a ansiedade, ela é o quê? Ela é vista como? Então, você tem o paciente, por exemplo, vem até um terapeuta da medicina chinesa, fala assim, estou com ansiedade, tudo bem, mas qual a gente vê os sinais, presta mais atenção nos sinais e sintomas. Então, fala assim, o que você está sentindo? A gente começa a fazer uma investigação. E a partir dessa investigação, Érica, pessoal, a gente começa a observar esses sinais e sintomas, a gente começa a chegar a padrões. Mas que são esses padrões? Ela tem, por exemplo, a ansiedade se manifesta de várias formas. Pode ter pessoas que têm respiração profusa, transpiração, sensação de morte, né? Aquela, parece que eu vou morrer. Então, depende muito da pessoa. Então, a partir daí... Um dos primeiros sintomas é legal a gente falar aqui, que é a parte da respiração também, né? Quando a pessoa afeta porque a respiração, essa parte do peito, é onde que desenvolve uma parte da energia que a gente chama energia do céu, Qi, a medicina chinesa chama, porque ela vem para o pulmão e ela faz o movimento de descender e ela sobe também, desce e sobe. Então isso traz o movimento. Então a partir do momento que você tem ansiedade, essa energia ela fica estagnada, bloqueada. Bloqueada não, ela fica estagnada. O que é estagnada? Ela fica mais
lenta para passar. E isso vai gerando essa sensação de quê? De falta de ar. Por isso que você tem que ficar ofegante, porque aquele ar não está movimentando, então você fica para tentar movimentar essa energia. Por isso que a gente vai passar pontos referentes ao quê? A essa ofegação. Então, Sim. o que gera isso? A gente chama na medicina chinesa, o Érica, isso daí de síndrome Jian-Quan, ou Chan-Quan. Que são essas síndromes? Essas síndromes são ligadas às questões dos fatores emocionais. Mas os fatores emocionais provêm da onde? Então, a questão energética, mas a questão energética referente ao funcionamento dos órgãos. Então, o que a gente fala muito da ansiedade é um fator patógeno que, no geral, ele é uma energia estagnada. Então, a energia estagnada é aquela energia que não movimenta como deveria. Eu estou dando a volta, pessoal, depois vocês vão, para vocês entenderem lá na frente, o porquê da aplicação do óleo, enfim, e dos pontos. E porque, né, seria os pontos, e porque né? Imagina você saber ter essa informação junto, né? Isso é muito interessante. Esse é o intuito, né, Érica? A gente passar isso pro pessoal aí do YouTube, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Então, a partir do momento que você tem essa estagnação. Mas o que gera essa estagnação? Então, é muito aquela coisa, vamos pegar a situação de agora, a gente só está em casa, a gente não está conseguindo trabalhar, isso gera ansiedade. Então, aquela energia fica represada. E quem comanda esse movimento energético é o fígado. O fígado promove o livre fluxo de energia do nosso corpo. Então, essa energia não fica livre, ela fica tipo uma roda presa, vai, vai, vai. Isso daí, essa estagnação, Érica, pessoal, ele acontece o quê? Imagina uma coisa estagnada, é como friccionar a mão, como uma resistência elétrica de um chuveiro. Não passa energia e por ter aquela volta, ter aquela dificuldade de passar energia, gera o atrito, gera o calor. Então, isso. Aí, esse calor, vamos pensar o fígado anatomicamente, fica na costela. Então, essa estagnação com o tempo gera um atrito. E esse atrito de energia gera o calor. A gente fala fator patógeno, calor. Então, calor gerado por estagnação. E esse calor, a tendência do calor é subir. Então, ele sobe e afeta o quê? O coração. E o coração, para a medicina chinesa, ele tem uma enorme importância. Ele é considerado o imperador. É aquele que impera, é aquele que comanda toda a nossa função do nosso corpo. Distúrbio do desenho, né? O pessoal da Pilates está falando que isso é um distúrbio do Zen, né? Isso, distúrbio do... Isso, distúrbios do Shen, que está ligado a síndrome... Do Shen, Isso, que está relacionado à síndrome Jian-Quan. Por quê? A síndrome do Shen, ou Shan, a gente fala que é o espírito. É o espírito que habita no coração. Fala que o nosso espírito, segundo os chineses, habita no nosso coração. É o habitáculo, é a casa do nosso espírito. Então, o que acontece? Vocês viram que lá atrás eu falei assim, existe um calor que afeta. Então, imagina o Shen, o imperador, ele naquele castelo, todo refrigerado. Vamos pôr ar-condicionado, vamos atualizar as coisas. Com ar-condicionado, na boa, comidinha boa. De repente vem um exército inimigo e coloca fogo. O imperador não vai ficar naquela boa. Ele vai ficar o quê? Agitado, incomodado. E você sabe quando a gente fica irritado, incomodado, a gente começa a perder um pouco a nossa questão da sensibilidade dos sentidos. O que seria essa sensibilidade, Eugênio? Fala-se assim que fecham-se os orifícios. Na medicina chinesa fala-se assim, esse distúrbio do Shen, fecham-se os orifícios, fecham-se os sentidos. Seria assim, você está nervoso, você está nervosa. Uma pessoa está nervosa e nervosa. Não é o caso de ninguém que está assistindo aqui, não é o caso da gente. De repente a pessoa fica nervosa. Você pode ver que a gente vai... nós tentamos, por exemplo, dialogar ou argumentar, a pessoa não vai te ouvir.
a pessoa vai querer falar mais, vai gritar. Então aquilo se fala, fecha-se os sentidos. Ouvido seletivo, boca seletiva, olho seletivo. Então fecha-se os orifícios. Seria como se fosse eu pegar aqui a câmera e colocar um pano. Colocar um pano. Então você vê aquele esboço das coisas, mas você não vê com uma claridade, com uma boa visualização. Então isso a gente chama, esse é um dos sintomas. Isso na medicina chinesa a gente chama de fleuma. Então essa fleuma, fala, a pessoa é fleumática, a pessoa fica fleumática, a pessoa não enxerga, não ouve, não fala. E isso, Eric, pessoal, é o que a medicina chinesa fala da ansiedade. Ela não usa, ela pega a ansiedade, a gente não desclassifica, não desmerece o diagnóstico médico, mas a partir daí a gente começa a investigar quais são os sinais e sintomas para a gente chegar, que nem nesse exemplo que eu cheguei da ansiedade. E a partir daí, Érica, que começa o tratamento. Que nem eu estava falando ontem com a Érica, a gente ficou aí quase 2h30, né, Érica, conversando sobre a live, nossa, aprendendo muito com ela. Sobre a E a gente aqui, muitas trocas de informações e como que uma terapêutica casa na outra. É apenas a gente estar o quê? De mente aberta para a gente ouvir, refletir. A Érica, às vezes, você está ouvindo, gente? É que eu estou pensando aqui, eu não consigo pensar e falar ao mesmo tempo. Eu tenho que pensar um pouco, né? Foi. Então... Mas, ó como é legal você comentar isso. O que eu faço? Eu integro tanto essa parte da respiração com o óleo essencial, né? Então, eu estou fazendo essa parte de controlar a minha ansiedade, né? Sim. Porque no momento que eu faço a respiração, pego aquele óleo específico para relaxar e para acalmar, eu estou fazendo a respiração, eu estou saindo um pouco daquele momento, ou da pessoa que está com ansiedade perto de mim, ou eu mesmo quando eu estou com ansiedade. Isso é muito legal você comentar. Sim. Mas imagina, igual esse intuito da nossa live, imagina quando você sabe o local específico do ponto da ansiedade, que é esse, né, que a gente vai comentar agora, de falar os pontos específicos, né, que a gente pode trabalhar para enfrentar essa ansiedade. Tanto Sim. na visão de acupunturista, junto, integrando. É um gatilho, né? Eu falo dos óleos essenciais para integrar isso no seu dia a dia. Porque às vezes a gente precisa, porque a gente comentou ontem, né? A gente conversando através da nossa live aí, da nossa conversa, que às vezes a gente só aponta, a gente só tem um ponto ali, a gente precisa de algo para complementar, que seria essa complementação com o óleo essencial, porque o óleo essencial é uma química. Lá dentro tem um benefício que vai te ajudar quando você aplica em determinado local, principalmente o óleo, quando ele é estudado para determinado benefício, que seria os óleos para a ansiedade, daqui a pouco a gente vai comentar. Então é legal a gente comentar um pouquinho, Eugênio, também, fazer uma introdução, o que é, né, a acupuntura e o que seria o óleo essencial. Exatamente. O óleo essencial, muitas pessoas não conhecem o que é um óleo, porque a gente conhece muitas plantas, ervas, e a gente não tem muita informação aqui no Brasil o que é o óleo essencial. Então é bom a gente falar um pouquinho o que é a acupuntura. Érica, espera um pouquinho. Diz que tá dando eco no seu som. Tá? Tá. E agora? Tá melhor? Pessoal, melhorou? Tá dando eco agora? Aqui é como estou com fone. Melhorou? Tá com eco, melhorou. Simone, Dona Alvacir, elas estão falando que tá dando eco. Então vamos lá, Érica. Vamos prosseguindo. Se caso der eco, a gente dá uma ajustada. Então, o que é o óleo essencial? Eu vou falar assim, um resumo, né? O óleo essencial é uma substância natural criada por plantas. Que eu falo para as pessoas, na minha visão? É a alma da planta
que fica ali naquele óleo essencial. E hoje a gente tem esse poder de ter um óleo desse, ó, em mãos, né? Aqui a alma da planta dentro desse olhinho. A gente só tem que saber como usar, para que usar. E isso que é o mais bonito, que esse óleo é direto da nossa mãe natureza, né? Bem direto, é 100% puro. Então a gente precisa ter esse conhecimento específico, né? A gente precisa ter, eu falo, em casa, esse benefício, já que a gente não mora, né? Não vive 24 horas em volta da natureza, não consegue pegar aquela plantinha para ajudar a gente nesse benefício. Então, seria um resumo do resumo, isso é o óleo essencial. Fala um pouquinho o que é a acupuntura, né? Dentro aí dessa medicina aí, integrativa, no seu olhar, Eugênia. Você como especialista aí. Nada, Érica, eu sou um eterno estudante e aprendiz. Cada vez que a gente estuda, né? A Ana Cleide está falando que está com um pouquinho de eco. Vamos ver se melhorou assim? Então vamos lá. Tá melhor? Tá melhor? Vamos lá, pessoal. Pode ir falando se tá com eco ou não, que a gente está procurando resolver da melhor forma aqui, tá bom? Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. O pessoal tá falando aqui que aqui não está com eco no Insta, então deve ser o eco só no Face. Quem está no Face às vezes está com eco. Quem está no Facebook, né? Então vamos lá. Insta não tá. O que é acupuntura, então? A acupuntura todo mundo vê que é... Eu até trouxe aqui, ó, as agulhas aqui, ó. Acho que não vai dar para ver, eu vou até... Tá batendo um solzinho gostoso aqui. Aí eu vou até abrir, ó. São agulhas finas. Não adianta só falar, eu prefiro ilustrar, né? Vou abrir, ó. São totalmente descartáveis, são esterilizadas. E para quem nunca viu uma agulha de acupuntura, eu vou tentar mostrar, tá? São diversos tamanhos, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver aqui. Então, ó, pessoal do Instagram, ó. Isso daqui é uma agulha de acupuntura. Essa aqui, no caso, é 0,25 milímetros de espessura e 0,30 milímetros de quê? Aliás, 3 centímetros de o quê? De comprimento. Então, existem vários tipos de espessuras, tamanhos. E esse ponto a gente insere em pontos. Eu vou até colocar em mim para vocês verem, que vão perguntar, acupuntura dói, não dói, né? Então, opa, caiu aqui o fone. A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Segurar o fone, olhar a agulha. Então, a gente faz o quê? Vai pegar, e agora aqui no caso, vou já fazer a nossa intuito. A gente vai pegar um óleo essencial. Eu vou pegar um óleo essencial aqui. Eu vou passar, eu já esterilizei aqui, pessoal, aqui um pouco antes, ó. Vou passar sobre um ponto. E o ponto de acupuntura, ele é subcutâneo, é logo abaixo da pele. Então a gente seleciona, ó, pega, isso se chama mandril, a gente insere uma agulha, acha o ponto, tateia o ponto e coloca, tá? Só que como eu coloquei aqui, como a gente está falando em ansiedade, depois eu coloco num ponto de ansiedade, mas eu vou colocar aleatório. Eu venho aqui e faço isso. Inserir a agulha. Aí eu vou aprofundar um pouco e vou fazer um estímulo. Isso é acupuntura. E o que é isso? Isso é um ponto de acupuntura. Esse ponto de acupuntura são pontos estratégicos pelo corpo. E essa agulhinha, que a gente fala agulhinha mágica, que ela faz o quê? Ela vai estimular aquele ponto que muitas vezes ele vai estar o quê? Ele vai estar o ponto, imagina um ponto de ônibus, ou cheio ou vazio. E dependendo da necessidade, a gente vai pôr energia estimulando ou dispersar essa energia. Então, fala isso um pouquinho, Eugênio, dessa integração que você está fazendo com os olhos. Sim, vou falar. Aí, a partir do momento que você insere um objeto, o nosso sistema imunológico vai ver, opa, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa. Então ele vai identificar que é o quê? É esse ponto que está o quê? Está sendo trabalhado. E começa a resposta, porque é como se fosse um fiozinho com vários interruptores. E você vai lá e coloca sobre aquele ponto e estimula.
Depende da necessidade, tem posição de colocar agulha, enfim. E qual que é a integração com o óleo? O óleo, como a Érica já explicou perfeitamente lá, que ela vai, você passa topicamente, assim como a agulha é tópico, isso se chama medicina externa. A partir do externo, você acessa o interno. Então, a partir do momento que você insere a agulha, você está inserindo um objeto estranho dentro do nosso corpo, tá? De uma forma bem grotesca. E você está estimulando. Então, o corpo está identificando e está sendo estimulado ali. Isso é potencializado com o óleo essencial. Aí, dependendo do que você quer fazer no ponto. Por exemplo, eu peguei aqui um óleo de limão, né? Eu estava cheirando aqui, eu vou explicar depois o porquê. Eu coloquei aqui aleatório que eu não tinha outro, então peguei esse, tá, Érica? A próxima eu coloco o melhorzinho. Mas enfim, a partir do momento que eu coloquei nesse ponto, eu estou colocando as propriedades do quê? Do óleo essencial, ou a essência do limão. Então, o que o limão faz? O limão tem o quê? Tem várias propriedades, aí depois a Érica discrimina aí perfeitamente, que aí já é a especialidade dela. Tudo bem? Então você associa isso. Aí vai vir a pergunta, mas Eugênio, você falou acupuntura, mas eu não tenho agulha em casa, como que eu faço? Aí vem o pulo do gato. Eu vou tirar aqui, tá? Tirei, ó. Isso daqui eu já vou descartar. Então o que eu vou fazer? O mesmo ponto, eu passo o óleo e vou estimular o quê? Com o dedo. Eu vou pressionar os pontos. Tudo bem? Isso já eu estou explicando o que a gente vai fazer. A gente vai pressionar os pontos. Eu vou explicar como que vai ser cada ponto. Eu vou explicar como que vai ser a pressão e o ponto, qual que é a função do ponto. Aí eu vou falar para a Érica, intuita fazer isso. E a Érica vai indicar um óleo essencial para aplicar com o ponto. Tudo bem? Essa vai ser a dinâmica aqui da live. E quem quiser perguntar, fica à vontade, tá? Então, vamos lá. Tem várias perguntas, gente. Nós não iremos conseguir responder todas hoje. Por isso que nós estamos deixando o nosso contato. Até passaram aqui perguntas de como adquirir, como comprar os óleos. Depois entre em contato comigo. Como marcar uma consulta com você, Eugênio. Sim. Eu estou deixando aqui nossos contatos, porque são várias perguntas que eu tenho aqui. E a gente vai selecionar no final algumas, né? E também algumas vocês podem entrar em contato conosco, né? Através do telefone, que eu deixei aí fixado no comentário. Sim. Para a gente poder responder, porque cada pessoa é única. Cada pessoa precisa especificamente de um tratamento, tanto dentro da acupuntura como com os óleos essenciais, né? O mesmo tratamento que eu faço não vai ser igual para você. Então, por isso que a gente precisa entrar em contato, conversar, sentir o que realmente vai ser necessário para aquela pessoa, né? Então, a gente pode falar, a gente está falando de uma maneira geral aqui, mas eu trato e eu integro isso para cada ser como ele é único, né? Ele precisa especificamente de um tratamento, especificamente de um óleo. E eu, com esse meu conhecimento de saber qual óleo eu posso indicar, eu falo assim, ó, seria legal para você iniciar, começar especificamente hoje com esse, né? E tanto na acupuntura seria esse olhar, né, Eugênio? Isso. Até as perguntas aqui que a dona Vassi falou, mas eu não conheço os pontos. Fique tranquila, dona Vassi. Nessa live você vai aprender pelo menos os básicos aí, vocês vão aprender, tá? Não se preocupe de, eu tô apertando errado não, que na hora do ponto eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Então, sim. É isso que a Érica colocou aí, para não ficar repetitivo. Faço das palavras da Érica as minhas também, tá? E vamos ao que interessa, né? A gente já fez essa introdução, tudo interessa, mas vamos aos pontos que o pessoal está pedindo aqui. O ponto, o pessoal do YouTube está pedindo, o pessoal do Instagram, do Facebook. Então vamos para os pontos. Tá. Então, ponto de acupuntura. Os pontos de acupuntura, eu selecionei, Érica, sobre os pontos. A Simone falou que toma o lemon com água, maravilhoso, limão. Pode ser tomada ali, já está tomando, eu estou tomando aqui também. E a Simone está falando que
Eu cuido da mãe dela, Dona Zizi, um grande beijo para a senhora. É excelente, único, ímpar. Gratidão por cuidar dela. Olha, Simone, todo paciente que vem, a Érica, estávamos conversando ontem, que é um aprendizado para todos nós. Embora o paciente ache que é só ele, não é ambos. Então há uma troca, então há uma interação, uma integração. Então eu fico muito feliz, procuro fazer o melhor, como assim aqui na live, eu e a Érica estamos fazendo o nosso melhor aqui, para levar informação para o público, tá? E amenizar um pouco a ansiedade de nós, né? E das pessoas próximas. Então vamos lá. O ponto de acupuntura é o seguinte, ele é um ponto externo que a gente vai acessar ele, é o ponto mais acessível para a gente. Acessar o quê? Acessar a nossa energia interior. Então, a acupuntura, a medicina chinesa, parte do princípio da energia. O que é energia? Energia é aquilo que dá vida, que movimenta, que transforma. E esse desequilíbrio que começam a acontecer o quê? Sinais, sintomas, doença. Então, esse é o caminho da doença, se podemos fazer assim. Então, tem um raiz, o tronco e as folhas. Então, a gente desce na raiz. Por isso que é importante da gente estar aplicando os óleos essenciais, porque é a essência. A essência está onde? Na raiz. A gente vai na raiz, desce lá no DNA, células, que a gente está conversando, mas outro dia a gente fala mais sobre esse tema, senão a gente foge um pouco, né, Érica? Aí a gente vai falar sobre isso daí. Então, por isso que a gente associa a. Tá? Então, eu vou procurar assim, ser bem objetivo em cada ponto, mostrar o ponto, tá? De repente, depois eu posso pegar esses pontos e eu posso pegar umas fotos e separar, postar no Facebook, as fotos dos pontos que foram citados na live. Eu posso fazer isso sem nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá. Tá. Então, para tratar essa síndrome, né, vamos falar síndrome da ansiedade, o que a gente pode fazer? Pressionar os pontos. Então, eu vou situar pontos. Esses pontos são chamados pontos Shu antigos. Esses pontos Shu antigos são pontos geralmente do que? São pontos do cotovelo para baixo, do joelho para baixo. Vai ter um só que é exceção, e cabeça, né? Então, porque antigamente o acupuntor só poderia pôr as agulhas nas imperatrizes, elas colocavam os braços e as pernas por trás de uma cortina e o acupuntor só poderia trabalhar esses pontos. Por isso se chamam pontos Shu antigos. Então, a gente vai fazer o quê? Selecionar boa parte desses pontos, uns pontos na cabeça, enfim, em um peito. Então, o primeiro ponto que eu selecionei aqui são combinações de pontos. Eu vou mostrar ponto por ponto e a combinação dos pontos, o que resulta. Tudo bem? Esses pontos podem ser pressionados sem contraindicação, sem efeito colateral, e pode ser aplicado no momento de crise ou no momento que você está assim, estou assistindo uma live, vou pressionar um ponto. Ou quando há um momento que você precisa apresentar um tema, fazer uma live, e por aí vai. Tudo bem? Então, o primeiro ponto são 3 pontos especiais que vão dizendo assim. Chama-se, eu vou até colar aqui o nome chinês, que tá difícil. Shi Mian Zhang Jian. Aí você fala, caramba, eu não entendi nada. Eu também não, mas vamos à tradução. São 3 pontos de insônia, ou 3 agulhas para insônia. Como a gente não vai inserir a agulha, a gente vai pressionar os pontos, a gente vai utilizar esse ponto. Como que a ansiedade está muitas vezes ligada à insônia, eu escolhi esses pontos. Mas não necessariamente é apenas para insônia. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou tentar ilustrar mostrando os pontos. E vocês podem ainda live pressionando o ponto, achando, tudo bem? Num sábado com um tempo desse, a gente teria vontade de ir para a praia e sair. Mas no atual momento, a gente procura # ficar em casa. Então, com sono, na preguiça. Então, vamos lá.
Aí, pegando o primeiro ponto. O primeiro ponto se chama Amyan. Amyan significa o quê? Sono tranquilo, tá? Então, geralmente, quando a gente está ansioso, está muito tenso, você percebe que a nuca da gente fica muito tenso. Tudo bem? Então, um desses 3 pontos, ó, a gente não tem essa parte mais da nuca aqui, ó, mais saltada Sim. da nuca aqui, essa protuberância. Então, aqui na lateral, você pode ver que você pega aqui, nessa lateral, você vem mais um pouco para o centro aqui, contornando aqui, você vai perceber que, bem na hora que ele faz a curva, você vai sentir o dedo aqui, fazendo a curva aqui, onde termina, você vai sentir um ponto de acupuntura. Pode pressionar, que geralmente é dolorido esse ponto. Acharam? Esse ponto... É um pouquinho... Eu sinto a minha veia um pouquinho para cima. Isso. Você vai sentir aqui, ó. Tá. É que às vezes é um pouquinho ruim. Depois eu passo os pontos para vocês, tá? Para ver uma localização. Mas é só vocês verem essa região da nuca em geral, pessoal. Eu estou passando esse ponto. Mas aqui tem pontos de vesícula biliar, tem uma função que se chama triplo aquecedor ou sandial, que é aqui na nuca. Então, sabe esse contorno da nuca aqui, ó? Aqui, ó. Tô. Esse contorno tem 3 pontos só nessa parte aqui do contorno. Aqui. 1, 2 e 3. No começo do contorno, no meio e no final. Pode pressionar esses 3 pontos. Pressiona-se como, Eugênio? Você achou o ponto dolorido, pressiona até a dor ser eliminada. Mas por que existe dor? Porque aquele ponto está com uma energia estagnada. Tudo bem? Então você vai pressionar para dissipar essa energia. Fazer fluir a energia nesse ponto. Aí você vai fazer os 3... Eu posso já aplicar o olhinho aqui? Para falar para as pessoas, a gente já falar como pode? Eu vou falar os 3 pontos, aí você fala. Tá. Os 3 pontos são sedativos, tá? Os 3. Tá. É uma combinação. Esse ponto seria um, mas você pode pressionar esses 2 juntos aqui. Então, 3 pontos aqui, tá? Nesse contorno aqui da nuca. Você pode pressioná-los até parar de doer. Aí, Eugênio, só de um lado, esquerda e direita, porque os pontos são bilaterais. Tudo bem? Então, você pressionou esses 2 lados. Legal, Eugênio. Aonde que eu pressiono mais? São fáceis, pessoal. Aqui na nuca, na bolinha, você vai pressionar, doeu. Vem do outro lado. Ah, doeu. Talvez do outro lado doa menos. Tá? Então, aí a gente vai vir o quê? Aí a gente vai vir para onde? Um outro ponto. Esse ponto aqui, ó. Bem aqui no meio da testa, que a gente chama intan. No meio das entranhas. É um ponto sedativo. É um ponto que acalma o Shan, ou Shen, que é aquilo que fizeram a pergunta lá atrás. Acalma o nosso espírito. Tem gente que fala que é o terceiro olho. Tudo bem? Aí temos um outro ponto que a gente pode associar a esse conjunto de pontos, que é outro ponto aqui, aqui bem na têmpora. Bem na têmpora aqui, é um outro ponto chamado triplo aquecedor, TA23, ou 23º ponto desse canal, que a gente chama Jin Luo. Estou perguntando aqui sobre o TA16, interfere? Também pode ser TA16, mas eu estou pondo um ponto bem básico. Se eu for pegar os canais, por exemplo, de triplo aquecedor e pericárdio, circulação, sexualidade, existem tratados que a gente estuda esses 2 canais justamente para transtornos ou síndromes dessa daqui, os síndromes emocionais do Jianquan, né? Tá. Então eles são muito utilizados. Então depende do que a pessoa tem, você passa. Isso daqui que eu estou passando é uns pontos bem básicos, gerais, que a gente pode usar tranquilamente. Pode usar, tem gente que está falando, VB12, VC12, você pode utilizar, não é que o que eu estou falando é a melhor opção, né? Uma das opções. Tudo bem? Aí esses 3 pontos, você vai fazer o quê? Você vai pressionar. Você pode pressionar com as 2 mãos aqui, ou pressionar cada lado aqui. Esse ponto aqui, você pode pressionar os 2 que ele vai dar uma posição certinha. Agora atrás também, se você quiser pôr os dedos aqui no ponto dolorido e colocar a nuca para trás, você não vai precisar usar força, você vai usar o dedo como alavanca, que é o princípio da técnica chamada Do-In,
que é o que a gente está fazendo. Do-in pressiona os pontos de acupuntura. Tudo bem? Então você vai usar de uma forma... Maravilha. Isso, sedativa, ou seja, sedar os pontos. Então você vai sedar, novamente, aqui na nuca, você vai pressionando a dor até passar, tudo bem? Depois a gente vai vir o quê? Aqui a gente pode pressionar, manter a pressão, ou existem técnicas que a gente fala assim, a gente pode vir aqui com o dedo e pressionar ele. Então, geralmente ele vai fazer o quê? Sentido anti-horário. Anti-horário ele seda, ele tonifica. Então a gente seda ele de uma forma anti-horária, lenta. Então isso seda. Esse daqui fala que seda, que ele acalma o nosso Shen, libera, limpa a nossa visão, deixa a gente mais dos olhos, né? Como fala o termo, vocês não esquecerem. Boa. Boa. E o outro ponto, para vocês não esquecerem aqui na têmpora, uma pessoa que eu respeito muito e muitos respeitam, o Chico Xavier usava muito esses pontos quando ele ia fazer o processo dele de psicografia. Mas justamente para o quê? Para você conectar, que aquele ponto aqui que você conecta, e você faz o quê? Você conecta tem pontos que fala assim, limpa o calor, tira aquela... dá aquela acalmada. E outra coisa, ele integra, né? Se a gente tem a hipófise, então fala que esse ponto integra-se com a hipófise. Então, existem vários estudos aí que falam sobre esse tema. Mas, enfim, é só lembrar aqui que ele ficava aqui e abaixado. Então, é um ponto para você clarear sua visão, acalmar sua mente. Então, a gente passou 3, né, 4, 5 pontos, né? Se a gente for ver 5 pontos numa composição que era um 3 originalmente, e a gente aumentou mais 2. Mas, enfim, a gente pode fazer isso, tá bom? Então, esses pontos são para sedar. Apesar que todos eles a gente pode usar para sedar, que como a ansiedade é uma estagnação, a gente vai sedar para tirar aquela estagnação, movimentar a estagnação. Então, vamos usar todo o sentido de sedar. Esses pontos, Éricas, são mais para sedar o espírito, acalmar a mente, tá bom? No entanto, que são na cabeça, tá bom? Aí os óleos essenciais eu passo a palavra para a Érica. Sim, nossa, que interessante. Você complementou aí mais informações, porque quando eu passo os óleos essenciais, indico, e a gente começa a fazer o uso, eu falo dos principais pontos para aplicar topicamente os óleos essenciais. E principalmente esses pontos que você comentou aqui. Então, um óleo que eu indicaria, que é um óleo sedativo, e a gente falou muito aí dessa parte de insônia, que é o óleo que a gente pode falar do sono, porque ele relaxa e acalma. É essa lavanda aqui, né? A lavanda. A lavanda, você pode... Essa aplicação... eu já ensinei e sempre falo para as pessoas, por isso o intuito dessa live foi isso. Porque muitas pessoas me perguntam, Érica, por que usar na têmpora? Por que usar aqui na nuca, né? Toda vez eu falo para as pessoas, quando você tiver o olhinho, pinga uma gotinha na sua mão, simples assim, o uso. Então vamos lá, eu vou fazer Você pinga assim, ó, uma gotinha, né, quando é um óleo puro, bom, você vai pingar a gotinha, você vai passar já nos pontos. Ó, eu passo aqui já. Essa mesma gotinha, ó. Passa aqui nos pontos, nas têmporas, principalmente quando a gente está com dor de cabeça. O que é a dor de cabeça, né? Acumula aqui a dor de cabeça. A mesma gotinha passa aqui já para inalo. Por que eu já inalo? Para ajudar já o meu emocional, né? Ele vai aqui na minha respiração, no sistema límbico, até chegar lá no ponto principal do emocional. Então, um dos óleos que é estudado para ajudar a ansiedade, por conta que dentro da química desse óleo traz o relaxamento, né? Ele é sedativo e acalma. É o óleo que a gente pode dizer que é o óleo da paz, né? Que não é só esse, né? Existe vários. Se eu for falar de todos aqui, eu vou ficar uma live só falando
de óleo para ansiedade, mas eu selecionei aqui os principais, os 4 principais que nós usamos aí para trazer essa coisa do relaxamento, né? A gente poder aplicar isso nesses pontos específicos que a gente está falando da ansiedade. Então, um dos óleos é o lavanda. Outro óleo que eu não poderia deixar de falar aqui, que é o óleo da paz, né? É o óleo que conecta com o seu ser maior, que é o óleo que eu falo que é muito importante a gente ter em casa, que é o óleo do olíbano, né? É o óleo que os 3 reis magos levou para Jesus, junto com a mirra com o ouro. Então, ele é um óleo específico para trazer paz para você. Então, às vezes, a gente, quando estamos ansiosos, a gente precisa um pouquinho dessa paz, né? Paz para o quê? Deixar as coisas acontecer, tudo tem o tempo certo, né? Tudo vai acontecer no tempo certo. A gente não precisa trazer essa ansiedade. Mesmo, às vezes, a gente está vivendo um momento de incerteza, mas tá tendo um porquê, né? A gente precisa viver esse momento, né? E lá na frente a gente vai ter os benefícios. Então, outro óleo que eu indicaria, né? Dos 4 principais, que existe mais óleos, seria o óleo de olíbano por conta disso. E um óleo muito importante que eu não poderia também deixar de falar, que é um dos óleos que sim, tem estudos falando que ajuda também na ansiedade, é a laranja, né? A laranja é um óleo que ele traz o equilíbrio emocional, ele traz a paz, mas ele não vai trazer só isso. O que ele vai trazer? Alegria. Porque às vezes a gente está ansiosa, né? Ansioso, só que a gente precisa algo, um gatilho para trazer essa alegria. Então, o óleo cítrico, principalmente o laranja, que ele tem a parte mais do cítrico. O limão é outro óleo que eu indicaria, limão siciliano, para a gente fazer essa aplicação topicamente, principalmente nos pontos quando você quer trabalhar a ansiedade. Esses pontos aí que o Eugênio comentou conosco e trouxe o estudo dele aí, e especificamente o porquê é importante a gente ter esse conhecimento um pouco dos pontos, né, para trazer isso para o nosso dia a dia, esse autoconhecimento e saber que existe esses métodos aí para a gente se cuidar, se autocuidar aí, e sempre, né, orientado de um especialista, né, acompanhando, para a gente que pode, assim, eu posso enfrentar esse momento de ansiedade aí com mais tranquilo um pouquinho, né? Seria isso. Então, seria Isso. esses 4 olhinhos aí que eu indicaria por conta da química da planta, né? Da erva, da essência dela, tem essa função de ajudar na ansiedade. Tá? Ô, Érica, E lembrando, é importante mesmo, Lúcia, a Lúcia comentou aqui, é legal sim falar dos óleos, que os óleos são puros, né? São óleos com certificados que vai ter esse efeito, trazer esse benefício. Então a gente precisa procurar óleos que tem essa pureza, essa essência pura, né? Por isso que eu falo que é importante a gente ter um óleo puro em mãos hoje. Então sim, seria esses 4 óleos que eu indicaria aí para a pessoa que perfeito. está especificamente procurando óleos para ansiedade. Mas o óleo não tem só um benefício, gente. Não vai só ajudar você na ansiedade. Tem óleos que Ixi, caiu aqui. Calma caiu a aí, gente, conexão que a gente vai voltar aqui no Insta. Deu no Instagram. tempo. Você tá aí no Face? Eu tô no Facebook, ainda tá. Deixa eu só responder umas perguntas enquanto volta, pra Vamos gente não abrir aqui perder de muito. novo no Insta, Falou porque aí deu tempo do Insta, tá? o Du. Tudo Ok? bem, Du? Ele falou do ponto, não é o VB12. O VB12 é um pouquinho mais para cima da onde a gente mostrou. Ele é um pouquinho mais para baixo, tá? Que ele fez uma pergunta. Outra que fez a pergunta, que são várias. A Maíra está perguntando, óleo de laranja doce? Sim. Vamos voltar aqui no Insta, que caiu. Deu tempo do Insta. Vamos conectar aqui. Vamos. Então, pessoal, aí a gente vai já
falando mais dos Tô outros conectando pontos. aqui no Insta, Eugênio, um momentinho. Caiu, agora entrou novamente. Deixa eu conectar aqui. Entrei. Voltando. Tá, tô te enviando a solicitação. Pronto. Voltando. Aí, Eugênio. Tá aqui. Estamos voltando também no Insta. Legal. Que deu tempo aqui, ao vivo assim. Deu tempo, né? Então, é só para finalizar, é isso, né? Eu selecionei esses quatro óleos essenciais aí que ajudam na ansiedade, né? E muitas pessoas me perguntam por que usar, né? Tanto a acupuntura como os óleos essenciais, Eugênio. Porque, assim, o que eu falo para as pessoas? O óleo essencial é algo natural, né? É a essência da planta, é a alma da planta aí que a gente pode ter em casa aí através, principalmente dessa pureza aí que a natureza trouxe aí com esse benefício também de ajudar muitas pessoas e nos ajudar aí a conectar com ela. Outra coisa que é muito eficiente, eficaz e não tem efeitos colaterais. Então, é algo que você pode usar, né? Mas sempre, eu falo, orientado por um especialista, porque você tem que saber para que usar, aonde você vai usar, que agora é um dos pontos que a gente falou que pode ser usado tanto para ansiedade, né? E como usar. Porque, assim, se você começa a usar de forma errada ou de forma indevida, sim, pode ter algum efeito diferente, e desde que ter o benefício, não vai ter o benefício. Então, é bom a gente comentar isso também, né? A gente sempre está comentando isso para as pessoas entenderem que mesmo sendo natural, a gente tem que saber como usar e por que vai ter aquele benefício. Não é ir usando, pegando, estou falando do óleo essencial, não é ir pegando um óleo essencial, porque esse aqui eu vou usar e pode ter alguns efeitos que não seja o efeito que a pessoa esteja esperando. Então, eu acho que é legal a gente comentar isso aqui. Legal. É bom a gente estar lembrando disso, né? Que a Erika falou aí, da questão do especialista, na indicação. Que volta a dizer que a gente está passando essa live num aspecto mais generalista, né? Geral, e para efeito de informação e aplicação. Porém, a indicação é buscar um profissional qualificado, tanto de medicina chinesa, acupuntura, e na questão dos óleos essenciais. Dúvidas, o que vocês quiserem perguntarem, o contato está aí no Instagram, no Facebook eu vou deixar também os contatos, tá? Então isso é muito importante. Então vamos lá, continuando a nossa saga dos pontos de acupuntura para a ansiedade. Então vamos lá. Tem uma combinação de pontos agora que são no pulso. Aí fala, legal, Eugênio, no pulso, no pulso. Vou dar uma dica bem fácil. Às vezes a gente vai apresentar um trabalho, vai falar com o crush, vai falar alguma coisa pro marido, pra mulher, sei lá, alguma coisa tensa, né, sabe? Aí a gente vai ficar ansioso porque fala, caramba, vai dar certo, não, o que é, vai ser, não vai. Então o que a gente faz? A gente vai pressionar 2 pontos ao mesmo tempo. Quais são esses pontos? Esses pontos são aqui, ó. Se a gente pegar aqui no nosso pulso, a gente vai ter, eu não vou usar termos técnicos, a gente vai ter aqui, ó, vou mostrar aqui que acho mais fácil, ó. A gente vai ter aqui essa linha aqui, tem até um cordãozinho aqui, a gente vai ter a linha do pulso. E essa linha do pulso, a gente vai ter bem aqui no final da munheca, a gente vai ter um ponto aqui, tá? E no outro lado, a gente vai ter um outro ponto aqui. Esses 2 pontos são pontos que se utilizam para ansiedade. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou apertar assim, muitas vezes eu não vou ficar apertando assim numa palestra. Então, eu venho aqui, pego minha mão, coloco por cima da outra, pressiono aqui e aqui. Você vai sentir os ossinhos aqui, ó. Você vai pressionar aqui. Aí você pressiona e mantém a mão aqui. Então, eu posso ficar com a mão assim, abaixada, com a mão e pressionando. Esses 2 pontos são pontos usados para o quê?
para ansiedade. Então, já ensinei os 2 pontos para você. Um ponto, o ponto daqui é o ponto de pulmão. É o 9º ponto do canal de pulmão. Ele se chama assim Lago Profundo. Olha só, hein? Lago Profundo. Porque quando você vem aqui, acha o ponto, ele parece que afunda. Ele é profundo. E é um ponto onde que a gente utiliza para a pulsologia. A pulsologia é a palpação de 3 pontos aqui do pulso. Você vai fazer a interpretação do pulso, dos batimentos, ritmos, para um dos métodos diagnósticos da acupuntura e da medicina chinesa. Tudo bem? Então ele é um dos pontos, chama Taiwan. Ele vai ajudar o quê? Por que ponto de pulmão? Entra naquilo que a gente falou no começo da live. Você fica ofegante, é para expandir o tórax, para a gente ter maior capacidade de absorver o Qi, o ar. E isso vai acalmar o quê? A ansiedade. Então ele expande o pulmão. Ele facilita o movimento do quê? Do diafragma. Expande o diafragma, relaxa o diafragma. Aí você respira mais. Porque quando a gente fica ansioso, o diafragma vai o quê? Ficando mais tenso também. O diafragma que vai ajudar o movimento de respiração. Então ele vai fazer isso daí. O outro ponto que é do outro lado, a gente vai chamar ele de coração. É o 7º ponto do canal de coração. É aqui bem no cantinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Veio aqui na linha aqui, bem no final aqui da... Aqui, ó. No final aqui, no final aqui. A gente vai sentir o ossinho aqui e aqui. Sentiu aqui, é o ponto. Geralmente o ponto é dolorido, tá? Esse ponto se chama Shen Men. O portal da vitalidade, o portal do espírito. São várias traduções. Mas o que ele vai fazer? Fala-se assim que ele abre a porta de dentro. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que as portas se fecham, a pessoa fica fleumática, fica sem sentidos? Então, é um ponto que a gente utiliza inclusive para quando a pessoa está voltando do desmaio, quando ela está sendo fora do ar. É um ponto que acalma, porque ele tira esse calor que está atormentando o coração, que está atormentando o imperador. Você vai lá e equipe de bombeiro faz isso nesse calor. Aí o imperador fica mais tranquilo, para de xingar, para de espernear. Entenderam? Então ele vai fazer isso. Legal. Ele devolve a consciência para a gente. Devolve a consciência. Tá? O outro ponto que a gente vai utilizar, no pulso aqui, ó, ele vai formar o quê? Os 2 aqui laterais, e tem mais um que a gente vai pegar. Sabe essa linha do pulso? Vamos pegar 3 dedos nossos a partir da linha do pulso, bem no meio do pulso. Aqui. Esse ponto, bem no meio aqui do tendão, a gente não tem um tendão aqui, ó. 3 dedos a partir da linha. Onde que meu terceiro dedo bate? Bem no meio do pulso. Esse ponto é ponto de pericárdio. Pericárdio é uma função, é um canal, uma função energética, representado pelo pericárdio mesmo. Mas ela tem muita relação com as questões emocionais. Esse ponto ele vai se chamar o quê? Neiguan, o Neiquan. Ele significa o quê? Passagem estreita. É uma passagem estreita realmente, né? Então significa que tem algo passando pelo estreito. Então algo está sendo estreitado. Então a gente vai abrir o caminho. Esse ponto ele clareia a mente. O que é clarear a mente? Às vezes a gente não está lá, às vezes hoje em dia eu trabalho muito intelectual, não tem uma hora que você fala, nossa, eu não estou conseguindo pensar. Esses 3 pontos a gente pode utilizar. Principalmente esse Neiquan, que é o ponto que eu acabei de mostrar para vocês. Ele clareia a mente, ele abre a mente. Um dia a gente pode até falar que existem os 5 desgastes do nosso corpo. Um é olhar muito. Quando a gente olha muitos olhos, com os olhos, claro, né? A gente usa muita visão, ele desgasta a condição do nosso sangue. Deixa a gente muito debilitado. Então isso é uma outra coisa que a gente pode falar numa live posterior. Mas enfim, ele vai clarear a nossa mente, vai deixar a nossa mente mais clara. Fala, nossa, eu não estava vendo isso, caramba. Então quando a gente... Eu poderia comentar aí, porque senão é do óleo que ajuda a despertar, trazer foco, concentração, que poderia ser aplicado aí. Sim, aí eu vou fechar o circuito aqui para você falar os óleos, né? Quais óleos você vai utilizar.
Então, essa combinação chama triângulo da calma. Agora, tem um outro nome que é dado, que é interessante, que acho que vocês não vão esquecer jamais esse ponto, se chama triângulo de Buda. Você encontra textos falando triângulo de Buda. Por que triângulo de Buda? Alguém deve perguntar, né? Ou eu perguntei na hora que eu vi isso. Aprendi. Porque Buda, se a gente for ver a história de Buda, ele encontrou a iluminação. Ele se livrou dos sofrimentos. Então, essa combinação triádica de pontos te livra do sofrimento. Bem nesse sentido. Você é impressionante esses 3 pontos. Porque você passa a respirar melhor. Você passa a raciocinar, a ver com maior clareza. Então, você passa a não ver um sofrimento como um sofrimento, mas ver como o quê? Uma etapa da vida a ser vencida, a ser trabalhada. Então, um ponto muito forte para se utilizar na acupuntura, parece que não. A gente tem uma cultura que é a quantidade que faz o efeito, não é quantidade de agulhas que faz um tratamento de acupuntura. Falar de uma forma bem grotesca, se for para colocar um monte de agulha, vamos dizer o termo grotesco, espetar a agulha, vai fazer outra profissão. Vai costurar, que a gente espeta a agulha, né? Até não é desmerecendo quem faz costura, mas não é. Então, a acupuntura não é inserir apenas agulhas, é você saber o que fazer com os pontos, de acordo com o seu diagnóstico. Tá? Aí você tem os pontos estratégicos, a maneira de manipular as agulhas, o tempo, tudo isso vai fazer a falta. Vai fazer a diferença. Então, Érica, novamente, entra para sedar, porém com toque de quê? De clarear os pensamentos, acalmar e clarear os pensamentos. Por favor. Gente, ele comentando sobre esses pontos, veio bem forte. 2 olhos que eu tenho muito conhecimento, que poderia ajudar, principalmente, um deles é clarear, né? Às vezes a gente precisa de um óleo que ele vai equilibrar, trazer um pouquinho dessa parte sedativa, né? Pra gente viver o momento. E principalmente ele vai trazer a luz, que é o óleo bergamota. Eu já tive vários depoimentos, né? A pessoa usando o óleo de bergamota, principalmente antes de uma apresentação de trabalho, ou até uma apresentação, qualquer tipo de apresentação que traz um pouquinho de ansiedade, né? Quando a gente vai falar ao público. E eu tenho vários depoimentos que as pessoas que usaram o óleo de bergamota antes, né, para controlar essa ansiedade, trazer essa luz, que a gente às vezes precisa de uma luz, né, para ajudar nessa apresentação, é o bergamota. Outro óleo que eu indicaria, que ele falou muito forte dessa parte aí, para a gente ter o foco, a concentração e o despertar, é o óleo de hortelã-pimenta. Ele tem esse benefício, né, de trazer foco, concentração e despertar. Eu uso muito ele assim que eu acordo, né, às vezes a gente está acordando, a gente ainda está naquele relaxamento profundo, e eu inalo ele profundamente para ajudar eu a despertar. Então, acho que eu não poderia deixar de falar desses 2 olhinhos aí, específico no que você comentou agora, Eugênio, né? Porque existe mais óleos, gente, tem óleo, sim, tem diversos óleos que têm esse benefício. Mas o que eu falo para as pessoas? A química que está lá dentro prevalece esse benefício por conta da quantidade de química que tem fazendo esse efeito. Então, esses 2 olhinhos que vêm neste momento, quando você comentou específico para isso, né? Para despertar, para trazer a luz, para trazer foco e concentração. São esses. Perfeito, Érica. Então, existem esses pontos, né? Essa triangulação, existem vários... É um protocolo, né? Vamos dizer assim, mas existe a forma de se utilizar, tudo. Então, vai depender a utilização, a combinação com outros pontos. Então, é bem legal a gente falar sobre isso. Então, esse é os 3 pontos aí, o triângulo de Buda aí. Bem interessante se a gente combinar os óleos. E tem uma coisa interessante nessa questão do clarear a mente, antes da gente partir para o outro ponto, que a partir do momento que a Érica falou de inalar,
Quando você inala, por exemplo, a bergamota ela é cítrica, né? Então, o cítrico, no geral, ele fala na fitoterapia chinesa, os aromáticos em si, com foco um pouquinho, vamos dizer assim, os cítricos, eles rompem barreiras. O que é romper barreiras, Eugênio? Quando a gente às vezes não está lá com a cabeça cheia, não parece que está tudo entupido, parece que até o nariz se entope, a cabeça fica congestionada. A partir do momento que você coloca um óleo essencial para você inalar, você inala e ele desobstrui essa obstrução, essa estagnação. Então, por isso que o cítrico ele tem muito bem esse potencial. Todos os aromáticos têm. Porém, o cítrico tem uma queda maior para abrir os orifícios. Ele purifica, então, né? Ele purifica a mente, né? Então, você pode fazer isso. Então, isso de você inalar tem esse grande potencial. Então, a partir do momento que você passa os óleos nos pontos e inala, o efeito vai ser mais eficaz por causa disso. Isso. Tá? Aí a Maíra, que é Eu só tenho umas acupunturista... perguntas aqui, rapidinho, antes de a gente ir para outro ponto. Teve uma que falou que quebrou o pé em 2 cirurgias, né? A Lúcia, uma amiga minha. Depois eu vou responder para você, Lu, particular. E a Lúcia também comentou assim, aqui, que cada caso é um caso. É muito importante a gente falar isso mesmo, né? Foi o que eu comentei anteriormente, que cada ser humano é diferente, né? Ele é único, né? É igual as plantas. Aquela planta que vem naquele frasquinho é única, é específica, né? Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar que cada ser é único, né? A gente precisa sentir o que a pessoa precisa e sempre vocês procurar um especialista para te ajudar nisso, tanto na parte da acupuntura como no uso específico dos óleos essenciais, né? Então, a Lu comentou aí, acho que é legal a gente falar sobre isso. Vamos agora para o terceiro aí. Então, a gente vai falar para... Eu selecionei bem esses pontos aí para... uma coisa mais, a gente volta a repetir, generalista, né? Que a gente pode estar aplicando a todo momento, quando a gente sentir essa questão da ansiedade. Porém, o ideal é aquela questão. Se os sintomas persistirem, procurem um especialista. Tá? Então vamos deixar nessa pegada, né? Que é mais interessante. Mas não que vá fazer mal, pelo contrário. É uma forma segura de se aplicar esses pontos, os óleos essenciais. A Maíra está perguntando se eu posso agulhar e depois que o paciente for embora aplicar nos mesmos pontos. Você pode fazer isso que você falou aí de pontos de acupuntura, sim. É que aqui eu estou falando dos pontos de acupuntura, porém, não estou inserindo as agulhas, né? Estou falando uma forma de pressionar os pontos. Estimular através do toque, não através da agulha. Essa é a diferença. O último ponto que vamos falar, que eu deixei por último, porque ele é muito especial, é o ponto que se chama vasoconcepção 17, ou Tanjong. Tanjong significa no centro do tórax, no centro do peito. Ele movimenta as emoções. Então, esse ponto é um ponto que vai ficar na linha dos mamilos, bem aqui, se a gente vir aqui no meio, tem a encontro das costelas, a gente vai encontrar bem no meio do peito mesmo. É um ponto que, se a gente pressiona, geralmente está dolorido. Por que geralmente está dolorido? Tá? Ele expande o tórax. É que muitas vezes a gente guarda as coisas. Não é? A gente guarda o quê? Guarda uma magoinha aqui, e geralmente é tristeza, né? A gente guarda ali, muitas vezes consciente ou inconscientemente, e aquilo energeticamente ele fica. Não importa se é consciente ou inconsciente, ele vai ficar lá. Ele vai ficar à espreita de sair. Ou ele sai, ou ele fica. Ele pode sair através das questões do pulmão, vamos dizer, dilatando o pulmão. O pulmão zela pela pele, então pode sair problemas de pele, descamação de pele, pele seca, ou pode sair para dentro, né? Então, pode ocasionar a questão, até interferir na questão
do intestino, do funcionamento do intestino. Porque o pulmão, ele trabalha em conjunto com o intestino grosso energeticamente. Então, voltando, ele expande a capacidade de quê? De melhorar essa condição da energia do pulmão, que é a energia do meio, do tórax. Por quê? Porque quando a gente está com ansiedade, a energia está mais concentrada, ou seja, mais estagnada na região torácica. Então esse ponto é muito importante, a gente tocar esse ponto. Então está dolorido, opa, o que eu vou fazer com esse ponto dolorido? Eu só de pressionar ele, eu vou estar trabalhando ele? Sim, você vai estar trabalhando ele porque ele vai ajudar o quê? Expandir o tórax. Ele ajuda muito também na questão do aliviar o diafragma, tirar aquela tensão. Então, muitas vezes você apertou uma coisa bem no timo, dona, você bem sobre o timo. Na hora que você começa a pressionar, você sente assim um alívio. A pessoa, geralmente, ela responde assim, ela suspira. Ó. Então, aquilo já está o quê? Já está liberando, tá? Então, você pode pressionar esse ponto aí. Não oferece efeito colateral. Porém, já vou alertando. Dependendo do que está guardado ali, você pode chorar. Tá? Eu já estou avisando. Você fala, você fez japonês, você falou para apertar, eu chorei. Que bom que você chorou. Você pôs para fora. Soltou. Apesar que tem a parte da medicina chinesa que fala que uma lágrima corresponde, acho que a três pingos de sangue, 3 gotas de sangue. Um negócio assim, fala que a gente não é ideal chorar a todo momento. Porém, se a gente for ver por outro lado, tem aquela coisa do guardar, então ele está pondo aquilo para fora. Então, é aquela coisa do fígado também pôr isso para fora, que quem coordena a visão é o fígado pela medicina chinesa. Então, tem todo um aparato aí que envolve o fígado. Por que eu falei da questão dos cítricos? Porque o cítrico melhora as condições do funcionamento do fígado. Então, o fígado zela pelo livre fluxo de energia, o fígado zela pela visão, e o fígado também tem uma questão, ele é o general das emoções. Então, todas as emoções, amigos e amigas, passam pelo fígado. E o fígado, como general, distribui as funções. E isso é uma... Por isso, para a próxima live. O estômago é considerado o nosso segundo cérebro? Então, o que fala muito, o segundo cérebro, se fala muito do intestino. O intestino, ele tem muita produção das questões dos hormônios do bem-estar, né, que a gente fala. A boa parte está sendo produzida ali. Porém, o estômago, se a gente for ver por uma visão de uma teoria da medicina chinesa, que é chamada de 5 elementos, ou melhor, 5 movimentos, a questão do estômago em conjunto com o baço, a função do elemento a gente chama terra, ele é importante para todas as funções, porque ele é o meio de tudo. Então, nada acontece sem o terra estar interferindo. Uma boa digestão. Porque, por exemplo, não adianta você tomar por exemplo, vamos pegar um óleo essencial. Um óleo essencial, você fala, poxa, eu vou pegar um óleo essencial e ingerir. Tudo bem. Mas como que está essa parte digestiva? Como que está essa absorção do que você está ingerindo? Então, por isso falar, tem uma escola, inclusive lá na China, que fala Escola da Terra, que prioriza muito tudo. Todo tratamento prioritário é tratar o estômago e o baço, ou seja, a parte digestiva, porque é uma parte de nutrição. Então, se for por essa escola, sim, ela tem grande importância. Não que pela medicina chinesa não tem importância, são várias escolas. Então, tem escolas que focam mais em um e outro, mas o estômago tem muito isso de ter a ver também com a reflexão, se for ver nesse sentido da escola da Terra, tem a ver com o seu raciocínio. Então, o elemento terra, ele tem a ver com essa questão da reflexão. Por isso que você, cuidando bem da sua parte absorção, ela também trabalha a questão do seu raciocínio, da sua reflexão. Então, o elemento terra, ou estômago e baço, tem a ver com essa questão da reflexão e também, importante, tem a ver com as glândulas, porque o baço também coordena as glândulas. Então, por isso que se trata bem a condição do estômago e o baço em
compulsões alimentares, que provém, vamos dizer, de ansiedade. Então, você vê que uma coisa começa a casar com a outra. Tá bom? E é importante a gente ter esse olhar integral, né? Para a gente poder aí ajudar aí muitas pessoas. Exatamente. Você comentando sobre essa parte aí do estômago, veio um óleo do intestino, veio um óleo muito importante aí que tem esse benefício aí de ajudar, principalmente também a parte do estômago, é o copaíba. É um óleo da terra, né? Que você comentou sobre a terra. É um óleo amadeirado. Por isso que tem essa interligação aí também com o intestino. Então, muitas pessoas falam para mim que o óleo, ele tem por trás muita magia, né? Muito significado. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ajudar especificamente a pessoa o que ela precisa. Então é muito interessante a gente falar também desse óleo de copaíba aí. Sim. Claro que cada uma, né, cada pessoa, cada ser é único e a gente precisa estudar, né, o que realmente a pessoa, aquele ser está precisando. Se ele está precisando da terra, né, dessa parte. Exatamente. Através dos sintomas, dos protocolos, dos exames. Em conjunto também, a gente faz um trabalho muito especial em conjunto com vários médicos, né? Porque a gente não pode esquecer de falar dos médicos aqui também, que os médicos também ajudam, né? E vem ajudado a gente integrar isso neste momento. Eu acho que é muito interessante a gente fazer esse trabalho conjunto e a gente sempre falar da importância do médico na nossa saúde, no nosso dia a dia. De todas as pessoas ligadas à saúde, a gente tem que agradecer aí que o intuito nosso, dessas pessoas, é melhorar, é salvar várias vidas. Então, a gente tem que comentar aqui e dizer isso, né? Cada um na Perfeito, sua área Érica. específica. Então, nada que impeça integrar. Está sendo muito legal essa nossa troca, mas a gente precisa encerrar, né? Porque a gente já está um tempo aí. E deu certinho os pontos que eu tinha para passar para vocês, né? Só para encerrar o ponto, né? Então, esse ponto, o último ponto, ele que é um dos pontos, né? Você pode apertar todos os pontos que foram passados. Eu vou passar, terminando a live aqui, eu vou selecionar algumas fotos dos pontos e vou colocar no Facebook, no Instagram. Aí eu vou enviar para a Érica também estar postando aí no Instagram para o pessoal, para facilitar a localização do ponto. Tudo bem? Legal. A gente envia para vocês aí sem nenhum problema. Então, eu vou falar um pouquinho, se vocês querem ter essa experiência, né, com esse poder tanto natural como o poder da medicina integrativa, que esse é nosso intuito, né, integrar tanto a acupuntura, né, essas coisas dos pontos, junto aí com óleos essenciais, eu quero que vocês saibam que eu estou nessa missão de também educar, compartilhar e levar principalmente os óleos, essa essência única para serem usadas em nosso lar, né? Que a gente sente muito falta disso. Então, você que já tem essa informação agora, que a gente passou muitas informações, né, no decorrer aí da nossa live, e sentiu que quer adotar, tanto os óleos como a acupuntura, pode entrar em contato tanto comigo como o Eugênio, né, Eugênio? A gente está aqui disposto a ajudar. E também não esqueça de compartilhar essa live com as suas amigas, pessoas que precisam dessa informação. E eu não poderia deixar também de agradecer primeiramente a Deus, né, por permitir estar aqui e ter esse dom aí de sentir esse poder e ajudar muitas pessoas. Agradecer ao Eugênio, né, por essa integração, de ter falado sim, né, para a gente poder se integrar aí e cada vez a gente ajudar milhares de pessoas aí a ter também essa medicina integrativa. A Lúcia, que fez essa conexão entre eu e você, a Heleninha, a todos que estão aqui, que estão nos assistindo e a todos que vão assistir, né?
Gratidão. Eu passo a palavra para você, Eugênio. Eu agradeço também a Helena, né, o Dimitri, a Lúcia, por esse contato aí essa conexão que eles fizeram. Agradeço a todos aí que estão assistindo, tá? O Ana Cleide, um beijo para você. Para minhas filhas, a Ilma e Rafaela, é um prazer aí estar aí, minhas filhas assistindo a live. Um beijo para vocês duas. Inclusive, a minha pequena fez 5 anos ontem. Foi onde que a gente iniciou todo esse processo. Né? Minha filha Rafaela, um beijo para você e para a Yumi. Para o Reginaldo, um grande abraço. Para a dona Vacira, um grande abraço. Para o Eduardo, pessoal lá do Japão, você vê? Um grande amigo meu do Japão. Tá aí, eu tenho o maior prazer de tê-lo aí junto. A Lúcia. Deixa eu ver se eu não esqueci Gabriel, mais a Maíra, Gabriel, Adriana, deixa eu ver se tem mais gente aqui, tem bastante gente aqui, se eu não esqueci, e tem muito mais pessoas aí que, a Simone, né, então tem pessoas aí que não apareceram aqui, que estavam na live, agradeço muito. O contato a gente vai deixar aí Vamos falar já os contatos, né? No Instagram eu deixei tem mais. Fixado. Tá Eu vou deixar fixado. Ela deixou fixado, eu vou deixar fixado aqui também depois aqui no Facebook, tá bom? Então agradeço a presença de todos vocês, agradeço a Érica e daqui para frente nossa jornada de lives, a Érica está aí. Eu fui convidado, ela foi convidada, então ambos, né, Érica? Então fica um novo convite para novos temas aí sobre os óleos essenciais, aplicações, e a gente vai desenvolvendo os temas aí, trazendo aqui mais conteúdos para vocês aí. Tudo bem? Sim. A próxima, Simone, eu prometo que a gente resolve essa questão do eco, tá bom? Tá ok? Então, sinta essa magia, né, dessa integração isso. nossa, né? Da cultura, então tá bom, então. A gente vai fazer aqui o melhor da gente, procuramos fazer o nosso melhor aí por vocês. Então a gente agradece a presença de todos vocês, a Érica, e a gente vai aqui encerrando nossa live. E dentro em breve aí a gente vai passando nas redes sociais aí quando vai ser a nossa próxima live, tá ok? Muito obrigado, um bom dia para você também, Érica, e a gente se fala mais, bom ok? Dia. Bom dia, gente. Obrigado, até mais. Beijo, até mais.